Olá pessoal, eu sou a Maria do blog Pétalas de Liberdade. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre Iracema, clássico do José de Alencar, publicado em 1865. A história é narrada em terceira pessoa e nos apresenta a Iracema, que era uma índia, filha do pajé dos Tabajaras, e certo dia ela estava na floresta, bem tranquila, quando de repente ela viu um ser que ela não sabia se era um homem branco ou se por acaso era um espírito mau da floresta. Na dúvida, e agindo por instinto, ela pegou o arco e tacou uma flecha nele. Quando ela percebeu que aquele ser sangrava, ela viu que era uma pessoa, era um homem, e foi até lá falar com ele, pedir desculpas, e ela descobriu que ele se chamava Martim, era um português que tinha se perdido na floresta. Então ela convidou ele para ir até a tribo onde ele poderia descansar e se reorientar para poder voltar para uma tribo vizinha na qual ele tinha amigos. Só que a Iracema ficou apaixonada pelo Martim. Isso despertou a fúria de um outro guerreiro da tribo, que inflamou os outros índios para matar o Martim, porque ele não aceitava que aquele homem branco estivesse lá na aldeia como hóspede do pajé e tendo as atenções da Iracema. O Martim até ficou um pouco balançado pela Iracema também, mas devido ao posto que ela ocupava lá na aldeia, que de certa forma impedia esse relacionamento dos dois, ele não ia querer arriscar a vida dela. Mas a Iracema era uma guerreira que ia atrás do que queria e não ia desistir tão fácil de viver esse amor, mesmo que para isso ela tivesse que abrir mão de muita coisa. No decorrer dos capítulos, a gente vai ver as tentativas da Iracema de tirar o Martin da aldeia, de levar ele para um local seguro, e também vai ver como o romance entre os dois vai ir se desenrolando, sendo que eles são de sociedades muito diferentes. Iracema não foi o meu primeiro contato com a escrita do autor. Eu me lembro que na época da escola eu peguei, por vontade própria, o livro Senhora, emprestado na biblioteca, e entre todos os clássicos que eu li naquela época de escola, foi o meu favorito. Iracema é um livro fininho, essa minha edição aqui tem cerca de 100 páginas. Pode até ser uma leitura rápida para alguns, mas não é uma leitura muito simples, porque há o uso de palavras que nos dias de hoje a gente não está mais acostumado a ver. Isso acaba complicando um pouquinho a leitura. Mas, por outro lado, a forma como o autor descreve os cenários, como ele faz comparações com a natureza, é até um pouco encantadora. Se por um lado a paixão instantânea entre a Iracema e o Martim me incomodou um pouquinho, por outro, o fato de a gente ter uma protagonista que sabe se defender sozinha, que é uma guerreira, que luta e que se salva sozinha, além de salvar também o Martim, foi um ponto que eu gostei muito nesse livro. Imagina, em pleno século XIX, a gente ter uma mocinha que luta, que sabe se defender sozinha, que é mais esperta e mais ágil que o mocinho. E foi um grande ponto positivo do livro. Uma pena que ela seja a única personagem feminina que tem nessa história. O que eu vou falar agora pode ser considerado um spoiler. Então, se vocês não quiserem saber uma das coisas que a Iracema vai fazer nessa história, eu aconselho vocês a pularem o vídeo, a adiantarem o vídeo até esse minuto que vai aparecer aí na tela. Então, eu espero que quem não quer saber já tenha adiantado um pouquinho o vídeo. Vamos ao spoiler. Como eu disse para vocês, o Martim ficou sim interessado na Iracema, mas havia algumas regras que ela tinha que seguir para poder realizar alguns rituais na aldeia. Então, se envolver com o Martim quebraria essas regras, tinha até uma espécie de maldição. Então ele decide que não vai arriscar o posto dela na aldeia, que não vai fazer nada para esse romance ir adiante. Então, para conseguir dormir, o Martim pede uma bebida alucinógena que tinha lá na aldeia e ele acha que está sonhando que está amando a Iracema. Eis que, no dia seguinte, ele acorda e descobre que não foi sonho. A Iracema aproveitou que ele estava dopado para se deitar com ele na rede e agora ela não era mais virgem e iria embora com ele da aldeia. Eu sei que na época em que o livro foi escrito, temas como abuso sexual e estupro não eram tratados da mesma forma como são hoje, mas isso não muda o fato de que o que a Iracema fez foi errado. Ela tirou do Martim as decisões sobre o próprio corpo.
Nos dias de hoje, falar sobre consentimento é algo muito importante, então é por isso que eu estou comentando sobre isso aqui no vídeo. Fim do spoiler, agora vamos falar sobre o Martin. Eu percebi uma certa dualidade no personagem, porque ao mesmo tempo em que ele é capaz de procurar um lugar onde a Iracema possa ser feliz com ele também não consegue esconder em certos momentos como ele está triste. Ele deixa que a Iracema perceba que ele não está feliz ali com ela, que ele sente falta do que ele deixou para trás, que ele sente um pouco de falta da vida dele fora do continente americano. E ela percebe que o amor dela não é o suficiente para ele ser feliz. Então, consequentemente, ela também não vai estar feliz. E esse relacionamento dos dois é um pouco conturbado. A minha edição é a edição econômica, em formato econômico, que eu comprei na revista da Avon, eu paguei menos de R$ 10. A capa é bonitinha, não tem orelhas, as páginas são amareladas. Assim, as letras não são muito grandes, mas o espaçamento entre uma linha e outra e a margem tem um tamanho bom. E como esse é um livro que cai em alguns vestibulares, no final dele tem alguns textos para a gente entender melhor o contexto da história, além de questões comentadas que ajudam bastante a gente a entender um pouquinho mais o livro, a inclusive entender que ele também é considerado uma lenda sobre o surgimento do primeiro cearense. Tem várias outras edições, tem o e-book gratuito na Amazon. Iracema é um romance indianista. O indianismo faz parte do romantismo brasileiro, que tinha como característica a intenção de fortalecer uma cultura nacional. Inclusive, esse livro foi comentado nas minhas aulas de literatura na escola, e eu tenho uma memória bem marcante de uma professora comentando como as características da Iracema eram exageradas. Por exemplo, ela era chamada de Virgem dos Lábios de Mel, mas que seria bem difícil ela ter um hálito agradável o tempo todo, sem acesso a dentista, sem acesso a pasta de dente. Hoje eu discordo um pouquinho daquelas coisas que a professora falava, porque eu sei o quanto a cultura indígena é rica. Nada impedia que houvesse lá na tribo alguma outra forma usada para a higiene bucal. Outra coisa também que eu entendo agora é que o padrão de beleza da época do José de Alencar é bem diferente dos dias de hoje. Então, se a Iracema não tinha acesso a uma série de produtos e procedimentos, nem todas as mulheres da época também tinham, e o que era bonito naquela época não é o mesmo que é considerado belo nos dias de hoje. Enfim, depois desses comentários um pouquinho aleatórios, eu quero dizer que, apesar de ser uma leitura não muito fácil pelo vocabulário, e de eu discordar de algumas atitudes dos personagens, eu acredito que vale muito a pena conhecer os clássicos, ainda mais esse daqui, que é nacional e traz uma protagonista tão diferente do que a gente costuma ver por aí. Essa não é uma análise super aprofundada do livro, é mais só a minha experiência de leitura mesmo que eu queria compartilhar com vocês. Na descrição tá o link para a resenha lá no blog, onde tem algumas citações do livro. E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem nos comentários se vocês já leram Iracema ou têm vontade de ler. Lembrem-se de deixar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre saber quando tem vídeo novo. E até o próximo vídeo. Tchau!